Um fato interessante que acontece na vida do homem, ou deveria acontecer, é o amadurecimento. Em certo momento da nossa vida, nós nos encontramos com um período ao qual nós temos que amadurecer. Talvez para uns vem logo após os 18, mas para outros eles penduram até os 40. Mas uma passagem muito interessante da palavra de Deus, que nos ensina muito, é a passagem de Davi. Que Davi, enquanto menino, ele se preparava, ele estava lá no campo. Até pelo fato de, na época, por costume local, né, após os 13 anos, você já era tido como homem. Não vou abrir aqui o rito de passagem de adolescente para homem, né? Acontece aos 13 anos, de menino para homem. Acontece aos 13 anos. Isso na cultura judaica. Mas é um fato muito interessante ali, que Davi, ele era um menino. Apesar da sua coragem, apesar de tudo que ele fez ainda como menino, tantos atos de coragem como se fosse que deveriam estar, na verdade, em homens que estavam atrás dele ali, homens treinados, homens capacitados para aquele momento, e todos entraram em fraqueza, não viam força. Isso eu não estou querendo entrar no lado espiritual agora. Tô falando assim, ele como menino mesmo, ele como ser humano, e todos os outros como homens, que deveriam portar-se pelo menos como homens, mas todos se acovardaram, todos realmente se sentiram fracos a ponto de dizer assim: nós não conseguimos enfrentar aquele gigante. E Davi, como menino, ele se depara com aquela situação, o qual ele vai lá, todo mundo conhece a história, ele vai levar os mantimentos para o seu irmão, leva os presentes para o rei que o seu pai mandou. E detalhe, gente, ele já tinha sido ungido, mas como eu disse, nós não vamos pegar agora o lado espiritual, vamos pegar o lado material da coisa. E olha só, Davi, como menino, ele olha para aquele gigante e diz assim: mas como assim? Aqui está o exército. Além de estar preparado, é o exército do Deus vivo. Além de ser homens de guerra, é o exército do Deus vivo. Entende? Assim, tudo começa pela intenção da gente, pelo propósito. Ou seja, eram homens preparados para fazer o seu papel de guerreiro, de homem, né, de fazer aquilo que foram incumbidos a fazer, que foram determinados a fazer. Ou seja, ali não tinha criança, não tinha menino, não na aparência, mas entende que os seus atos assim foram como de meninos, como se voltasse àquela sensação de
não é minha responsabilidade. E eu não digo da coragem, porque tem muitas crianças, muitos meninos que têm muito mais coragem do que os adultos. Eles falam realmente, eles se expressam realmente, e muitos adultos se retraem naquilo que tem que ser falado, naquilo que tem que ser tocado. Mas Davi, ele se depara com aquela situação e ele fala assim: eu irei. Tu entende? Ali começa um amadurecimento, uma transformação na vida de um menino, aonde ele começa a evoluir para uma nova etapa da sua vida, onde ele começa o seu início de amadurecimento. E Davi, então, vai lá e ele realmente derrota o gigante, não com a sua própria força, mas com a determinação de Deus, com aquilo que Deus tinha colocado nele pelo Espírito Santo. E Davi realmente ele derrota o gigante, ele mata o gigante com a própria espada do gigante. E Davi começa ali a ser olhado. Mas o ponto onde eu quero chegar é que ele passa a ser conhecido e uma mulher se apaixona por ele, a filha do rei, ao qual tinha sido prometida para aquele que derrotasse o gigante. Mas detalhe, ela realmente se apaixona por Davi, mas Davi como menino. Ela colocou a sua paixão como um ato ambicioso, um ato daquele momento ali, de fama, de um desejo da carne, qual ela pega e começa a desejá-lo. Ali ela realmente se apaixona por Davi, mas Davi ainda um menino. Mas o interessante é que ela chega a se casar com Davi, e Davi em determinado momento ele tem que fugir, porque Saul ele quer matá-lo. E o fato é que ele foge, e nessa fuga ele se depara com uma jornada de amadurecimento, onde ele começa a enfrentar seus piores inimigos, que é a rejeição. Ele começa a amadurecer de verdade, onde seu próprio povo o rejeita. Ele acaba aqui tendo que se juntar com a escória da sociedade na época. Eram homens refugiados, doentes, mas que tinham em si coragem. Coragem para estar ao lado de quem, deu atenção a eles. E Davi... Aqui está o que encontrei na web. Davi, ele começa a crescer. Davi, ele começa a amadurecer. E aí, ele, pelo fato dele ter fugido pela perseguição do próprio rei, por inveja, porque Deus já tinha determinado o fim do reinado de Saul e já tinha determinado o início do reinado de Davi. Então Davi, ele não começa a reinar quando ele é rei. Ele começa a reinar quando ele começa a mudar a si mesmo, a se responsabilizar, a aprender a respeitar a autoridade,
que ele tinha um respeito tremendo pelo próprio rei. Ele tinha um respeito gigantesco pelo rei. Apesar de o rei estar o perseguindo, querendo o matar, ele tinha um respeito, porque ele tinha respeito por autoridades. Então ele começa a amadurecer nesse período. E Davi, em todo esse percurso, ele toma por mulher uma mulher do seu inimigo, que se torna inimigo, mulher de Nabal, o qual era a viúva de Nabal. Ele a toma por mulher, ele já não é um menino. Ele estende a mão. Ele se entrega de uma forma a dizer assim: eu a tomarei por minha esposa. Uma responsabilidade. Ele já não é mais um menino. A dele já é um homem. Já é um homem. E é claro, em todo o seu decorrer do reinado, né, a partir dali ele começa a iniciar o seu reinado, mas o que eu entendo ali é que Davi, ele realmente cresceu com todo o processo. Ele virou homem, então começou a tomar decisões como homem, né, decisões que o tornaram um dos reis mais lembrado da história, mais famoso da história, como um rei que foi o maior rei da história de Israel, tanto que é lembrado até hoje, é lembrado, é homenageado até hoje o rei Davi, né? E ele comete vários vacilos de que um homem, em seu processo de aprendizado, ele vai tomar, mas a capacidade de resolução dele é o que mostrava esse homem maduro, essa capacidade de resolução. Ao mesmo tempo que ele vacilava, ele já entrava num processo de ressignificação. Aí ele já olhava para si mesmo, ele já ia para diante de Deus e já confessava os seus pecados a Deus. E o interessante é que, por mais que ele tenha vacilado ali com Urias, colocado ele na frente, provocando a morte de Urias e tomado a esposa de Urias, ele, mesmo assim, o seu coração, ele estava diante de Deus, ao ponto que Deus olha para ele e fala assim: eu não farei mal a ti, eu já te perdoei. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha que amadurecimento. Hoje olhamos para tantas coisas, tentamos buscar em tantas coisas, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que buscava em Deus, adorava a Deus, se consagrava a Deus. Tanto que Deus ele o perdoa antes dele pedir perdão. O profeta ele chega e fala assim: não, o Senhor já o perdoou, porém o seu filho não viverá. Mas o interessante é que ele aprende com aquele erro, e da própria esposa de Urias, que agora é a rainha, nasce Salomão, o segundo rei mais conhecido da história de Israel, o segundo rei mais lembrado da história de Israel. Mas assim, o que fica nessa história de Davi? Dessa forma,
o quanto ele evoluiu, o quanto ele deixou de ser menino, o quanto ele assumiu a sua responsabilidade, o quanto ele foi respeitoso com as autoridades, o quanto ele foi homem, o quanto ele foi adorador, o quanto ele foi reverente, não deixando de ser o homem, esse homem material, que muito diz, nós temos que ser espirituais, mas querem ser espirituais sem ter base no material. Que tudo começa no material, tudo começa pela intenção da gente, tudo começa pelos nossos atos, tudo começa pela nossa vida ao qual mostramos, e porque assim o nosso meio, o nosso dia a dia molda o nosso interior. As nossas ações, aquilo que fazemos de bem ao próximo, molda o nosso interior. Então isso que Davi mostrou, o quanto ele moldou externamente e o quanto ele atingiu interiormente essa força com Deus, essa garra com Deus, essa intimidade com Deus, porque na história não tem outro homem que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Nós temos vários que são chamados de amigos. Nós temos Moisés, nós temos Jó, nós temos Enoque, que agradou tanto a Deus que Deus o levou, Elias. Mas existe um que foi segundo o coração de Deus. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer hoje, através desse vídeo, um vídeo meio longo, mas é o fato assim, que o material molda o espiritual. Primeiro, fomos feitos do pó da terra. Primeiro, fomos formados do pó da terra, para que o Senhor soprasse o Espírito sobre as nossas narinas. Entende essa necessidade de primeiro nós moldarmos o material, primeiro nós intencionarmos as nossas ofertas materiais, o nosso dia a dia, sendo um homem, assumindo a sua responsabilidade, dando essa segurança para com os filhos, para com a esposa, e nos apresentando esse homem diante de Deus, nos apresentando como oferta esse homem que molda o material para entrar no espiritual, como dizendo assim, como levando diante do altar de Deus uma oferta, dizendo assim, eu sou esse homem, não por soberba, não por hipocrisia, mas apresentando esse homem diante de Deus. Aparentando-se na carne, moldando-se no material, para que o Espírito, a graça, seja possível. Que não adianta de nada a graça ou o Espírito
ser moldado aonde não existe princípios, onde não existe uma preparação. Isso sim é hipocrisia. Isso sim é uma contradição. O fato de eu não preparar o meu material. E quando eu preparo o meu material, a palavra diz assim que Jesus está à porta e bate, e aquele que abrir, ele entrará e fará morada. Vamos moldar o nosso material, vamos moldar o nosso interior para que o Espírito possa entrar, para que Jesus possa entrar e fazer morada. Fica a dica de quem vai ouvir esse áudio, de repente fazer uma autorreflexão e entender se está chegando, de fato, a moldar esse material. É extremamente necessário que moldamos o nosso material para que o espiritual possa trabalhar em nós. Tá certo? Um abraço. Perdoa alguns erros e vamos aprender a moldar o nosso material. Um abraço, até mais.